Satou era um romântico incurável que se apaixonou por uma princesa atraente de outro mundo e acidentalmente se casou com ela. No entanto, quando o primeiro beijo desperta seu poder como herói e ele descobre que deve conquistar 5 princesas atraentes para se tornar o mais forte, ele embarca em uma jornada para salvar o mundo. Tudo começou uma noite quando Satou estava bisbilhotando na floresta até que se distraiu com uma luz brilhante que o fez cair no chão. Quando se recuperou, viu uma linda princesa chamada Jaime e seu sábio avô, Alabasta. Já se passaram 10 anos desde o incidente, e Jaime se tornou mais atraente do que Sydney Sweeney com atributos impressionantes. Um dia, enquanto caminhava para a escola, Satou nota um par de anéis pendurados no pescoço dela e se lembra de uma época em que ela prometeu se casar com ele. Enquanto ele olha para os anéis, Jaime diz a ele que as chances de se casarem são menores do que as chances de uma gata chamá-lo de papai. Mais tarde, Jaime o convida para um festival à noite, onde ele planeja confessar seus sentimentos por ela. Mas depois de se divertirem juntos, Jaime lhe diz que está se mudando da cidade. E seu coração se despedaça em 1 milhão de pedaços ao perceber que talvez não a veja novamente. Minutos depois, um Satou deprimido está deitado em sua cama, mas se levanta quando vê uma luz brilhante na floresta. Ele corre rapidamente para lá e encontra Imi, que lhe diz que está voltando para o mundo dela para se casar porque é uma princesa. Ela então desaparece na luz, mas Satou se recusa a aceitar esse desfecho e a segue. Quando chega lá, fica chocado ao descobrir que a cerimônia de casamento já começou, mas antes que ele possa estragar o casamento, uma besta sombria do abismo ataca o castelo. Enquanto todos correm para salvar suas vidas, Alabasta entra em ação para conter a situação, mas apesar de ser um sábio poderoso, ele acaba sendo jogado como lixo. Quando ele percebe que a besta sombria só pode ser derrotada pelos anéis pendurados no peito de Jaime, ele grita para ela dar a marca, o marido designado de Jaime, mas Jaime dá a Satou em vez disso e o beija. Quando ele põe as mãos em uma espada, ela brilha, e ele usa sua força aumentada para cortar a besta sombria ao meio. No entanto, ele desmaia devido ao esgotamento de energia e acorda para encontrar Jaime sentada ao seu lado no dia seguinte. Ele fica vermelho ao lembrar que ela o beijou, pois isso significa que ela o ama, mas Jaime diz que só fez isso porque seu marido designado era um estranho. Mais tarde naquele dia, Satou aparece diante do povo do reino de Nokana, onde é aclamado como um herói que os salvará. Depois de superar o medo do palco, ele decide dar um mergulho na fonte termal real, apenas para Jaime aparecer e se juntar a ele. Ding 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 ding. Quando ela entra, pede desculpas a Satou por colocar a responsabilidade do mundo em seus ombros, mas Satou a dispensa porque ele fará qualquer coisa para bater aquelas bochechas. Ele promete permanecer neste mundo e protegê-lo, especialmente porque o monstro de ontem estava atrás da vida de Jaime. Ao ouvir isso, Jaime relembra o passado e percebe que Satou sempre foi seu herói. Ela concorda em permanecer ao lado dele, mas avisa que suas pernas ficarão fechadas até ver o que ele tem a oferecer. Satou fica aliviado ao ouvir isso e gosta que ela o escolheu, mesmo que tenha sido por impulso. Ele também admite que gosta dela há algum tempo, embora Jaime tente retratar seus sentimentos como platônicos. No entanto, antes que Jaime possa ver o que ele está carregando, o sino de emergência toca e um grupo de bestas sombrias ataca o reino. Imediatamente, Satou e Jaime correm para serem informados sobre a situação, então, após ele saber sobre os monstros lá fora, pega uma arma para lutar, mas antes de avançar, Jaime o beija primeiro para aumentar sua força para o combate e, com isso, Satou lidera o ataque. Lá fora, uma besta sombria tenta atacar uma empregada, então Satou aparece e a divide ao meio. Surpreso por ele ainda não ter desmaiado, Alabasta diz que é por causa do beijo que ele compartilhou com Imi, e revela que o vínculo dele com Jaime se traduz em poder. Com isso em mente, Satou percebe que precisará levar Jaime para a Cidade do Prazer. Que bom negócio, antes de alcançar seu potencial máximo, mas ele sai de seus pensamentos quando um cavaleiro sombrio aparece acima dele. Assim que o Cavaleiro Negro percebe que Satou empunha o Anel de Lich, ele desce para enfrentá-lo, mas Satou avança cegamente, ignorando os avisos de Alabasta para recuar. Como resultado, ele é jogado contra uma parede, então finalmente ouve Alabasta e foge. Enquanto ele foge, o Cavaleiro Negro envia bestas sombrias atrás dele, mas Alabasta as corta com sua magia, apenas para ficar chocado quando o Cavaleiro Negro aparece na rota de fuga deles. Antes que as coisas piorem, Marka aparece, ilumina o Cavaleiro Negro e conduz o caminho para outra saída, onde Satou encontra Jaime. Todos saem do reino em uma carruagem, e no caminho, Satou agradece a Marka por toda a ajuda. Curioso, ele pergunta se o reino estará seguro, e Alabasta explica que a besta negra irá embora, já que estão atrás do Rei dos Anéis e dos Anéis. Quando ele menciona que derrotar o Cavaleiro Negro será difícil, Satou sente que é sua responsabilidade lutar contra ele, mas Alabasta deixa claro que estão fugindo porque ele não é forte o suficiente. Ele diz a Satou que ele só tem uma fração de seus poderes e revela que precisará obter os 4 anéis restantes das outras princesas. Ao ouvir isso, Satou surta porque significa que ele terá que se casar com 4 outras garotas atraentes. Sim, 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 sim! Enquanto Jaime fica com ciúmes porque não gosta de compartilhar.
Mais tarde naquela noite, eles chegam a uma pousada e como há apenas 2 quartos disponíveis, Satou é forçado a compartilhar um com Hyme. Antes de partir, Alabasta narra a história do primeiro Rei dos Anéis que existiu há centenas de anos, quando o mundo estava prestes a ser consumido pela escuridão. Naquela época, muitas nações foram cobertas pela sombra da morte e perdidas, então o Rei dos Anéis procurou dissipar essa escuridão forjando 5 anéis imbuídos de magia. Os 5 anéis eram o Anel de Lith e os outros 4 elementos, e ele os usou para lutar uma batalha exaustiva, onde derrotou o Rei do Abismo e o selou. Com o passar do tempo, o Rei dos Anéis casou-se com 5 princesas e cada anel foi passado de geração em geração em 5 nações diferentes. Atualmente, o Rei do Abismo ressuscitou e Alabasta teme que ele já esteja recuperando seu poder, pois será o fim do jogo se isso acontecer. Ele afirma que o dever do Rei dos Anéis é obter todos os anéis das 5 princesas e usar seu poder para selar o abismo. Após a palestra, Hyme se junta a Satou na cama e fica chocada ao notar todos os hematomas nas costas dele. Seu humor muda quando ela culpa sua condição por sua decisão imprudente, então ela sai correndo para tomar um pouco de ar. Satou a segue, mas mesmo depois de procurar pela pousada, ele não a encontra. Em vez disso, ele encontra Marcy, que imediatamente pensa que eles estão tendo problemas no quarto, mas Sato fica na defensiva e nega. Marcy então expressa gratidão a Sato por aparecer da maneira que fez, porque ele nunca quis ser o Rei dos Anéis. Ele elogia Sato por deixar seu mundo para trás por causa de Hyme, e imagina que ela deve ser preciosa para ele. Então, ele aponta em direção que Hyme foi e o manda ir. Quando Sato finalmente encontra Hyme, ele diz que a ama muito e que se juntou a ela neste mundo porque quer estar aqui. Ele também diz a ela para não se sentir responsável pelo que acontece com ele, e Hyme sorri, vendo que ele tem uma determinação clara. Quanto a ela, sua determinação vacila porque estava pronta para se casar com um estranho para proteger este mundo, e agora está confusa desde que Sato apareceu. Ela admite que está apaixonada por ele, mas não gosta que ele conheça outras princesas e coma seus bolos. Ao ouvir isso, Sato pede desculpas por ser insensível, mas Hyme diz que está tudo bem e revela que está pronta para cumprir seu dever como esposa dele. No entanto, quando chegam ao quarto, o casal congela porque estão tímidos demais para ir primeiro. Depois de um tempo, Sato finalmente toma coragem e prende Hyme na cama, mas fica nervoso porque ela é demais para ele lidar. Então ele pede para adiar a sessão de fazer filhos até que ele tenha crescido mais um pouco, e ela concorda. Minha decepção é imensurável. Eventualmente, ela lhe dá um beijo de boa noite, mas na manhã seguinte ela parece cansada porque não conseguiu dormir na mesma cama que Sato. Alabasta aconselha-os a fortalecerem seu vínculo, mas Hyme acha que a única coisa que vai ficar longa e difícil é o dia deles pela frente. Antes de sair da pousada, Marcy dá ao casal um manto real para que não chamem muita atenção por causa de suas roupas de outro mundo. Alabasta revela que o próximo destino é a aldeia escondida dos elfos chamada Homka, e porque suas garotas são tão atraentes, o sábio excêntrico está ansioso para chegar lá rapidamente. Com ciúmes, Hyme lembra Sato que ela é sua esposa, avisando que nenhuma travessura com uma elfa malvada vale a pena um divórcio. Ao chegarem a Homka, eles encontram a vila cercada por uma parede de tempestade que bloqueia a entrada de forasteiros. Alabasta acha estranho que a vila tenha ficado assim, porque da última vez que ele veio aqui, não havia parede de tempestade. De repente, um urso aparece, e Sato acha que seria uma ótima ideia fazer amizade com ele, mas depois que o urso abre a boca, ele se junta aos outros para correr. Logo ficam presos sem ter para onde ir, mas graças a alguns elfos conseguem evitar serem comidos. Alabasta agradece-lhes pela ajuda, e depois disso Sato se apresenta como o Rei do Anel e pede para ver a princesa deles. O humor dos dois elfos muda após ouvirem o pedido de Sato, mas eles concordam em levá-lo ao seu palácio sagrado. Chegando lá, Sato encontra Neferetes, a princesa, escondida atrás de seu trono, e rapidamente percebe que ela está com medo dele. Uma vez que ela reúne coragem para falar, ela pergunta a Sato se ele é casado com Hyme, e quando ele admite, ela surta e foge, pensando que ele já conquistou Hyme. Enquanto Sato processa o que acabou de acontecer, o irmão de Nefrit, Jade, aparece e pede desculpas por ter uma irmã reclusa. Ele se apresenta como o filho mais velho do antigo Rei do Vento de Homka e faz seus guardas cercarem Sato quando percebe que ele é o Rei do Anel. Enquanto os outros se perguntam o que está acontecendo, Jade promete recebê-los adequadamente, mas insiste em levar Sato sob custódia por um tempo. No entanto, ele prende Sato em um porão e desmaia ao pensar em sua irmã inocente na cama com ele. Ele chama Nefrites de anjo, enfatizando que ela não saiu do castelo ou das fronteiras de sua nação por certos motivos, e porque ela tem 54 anos, ele acha muito cedo para ela se casar. Ei, o que é isso? Ele também promete vê-la crescer e se tornar uma mulher madura, e condena Sato a esperar 8 décadas antes de poder tê-la. Ao sair, Sato surta, porque permanecer ali significa que ele morrerá sem ter sua carta V passada. Enquanto isso, Jade é questionado por um guarda sobre suas ações,
e ele revela que não se importa com o Rei do Anel porque acredita que sua nação está segura enquanto a Muralha da Tempestade existir. Cerca de 3 dias depois, Sato fica exausto de tanto Gunning, mas encontra outro motivo para gunar quando uma elfa atraente chamada Peridot aparece em sua cela. Ela o prende na cama e cobre sua boca, perguntando o que ele pretende alcançar ao obter todos os 5 anéis. No fundo, ela acha que Sato quer ser poderoso o suficiente para conquistar todas as elfas gostosas, mas fica chocada ao descobrir que Sato está interessado apenas em conquistar Rime e fazê-la chamá-lo de papai. Oh sim, papai. Como resultado, Peridot se interessa por ele. Então ela o tira do porão e o leva até onde o outro anel está guardado. Ao chegar lá, ele encontra o Anel do Vento nos corpos petrificados do antigo rei e rainha do reino. Mas antes que ele possa perguntar por que Nefrites não o tem, Peridot o puxa para um canto para evitar ser visto. Nesse momento, Nefrites aparece no templo e reza para seus pais, prometendo nunca se juntar a Sato fora do reino. Curioso, Sato pergunta sobre as estátuas e fica chocado ao saber que elas são a razão por trás da Muralha de Tempestade. Ele acaba sendo visto por Nefrites, que desmaia no momento em que o vê, mas ele a segura antes que ela caia no chão. Logo, chega a notícia a Jade de que Nefrites está desaparecida, e ele entra em pânico, pensando que Sato pode estar envolvido. Enquanto isso, Sato está sentado sozinho ao lado de Nefrites, que está dormindo, esperando que ela acorde, porque antes disso, Peridot lhe disse para encontrar uma maneira de convencer a princesa a mudar para o lado dele. Enquanto Nefrites dorme, os desejos mundanos de Sato começam a surgir. Mas ela acorda antes que ele possa colocar algo em sua boca. Nefrites se assusta quando o vê de perto. Enquanto isso, Jade verifica o porão e percebe que Sato sumiu. Ele imediatamente suspeita que Sato esteja envolvido no desaparecimento de Nefrites, apenas para ficar chocado quando Peridot chega e lhe diz que Sato fugiu com Nefrites. Jade desaba ao pensar em Nefrites sendo desonrada por Sato, mas quando se acalma, começa a suspeitar de Peridot e promete vasculhar o covil dela. Enquanto isso, Nefrites fica envergonhada porque vomitou em suas roupas e Sato a ajudou a lavá-las. Enquanto conversam, Sato percebe seu súbito interesse pelo mundo dele e acha estranho porque ela não é do tipo que sai. Mas Nefrites admite que geralmente lê os livros que Jade lhe dá, e para ela, ler esses livros é divertido, especialmente porque ela consegue criar imagens mentais de como é o mundo exterior. 2000. Depois disso, Sato revelou que não veio para este mundo por poderes especiais, mas porque não queria se separar da mulher que amava. Ao ouvir isso, Nefritas começa a vê-lo de forma diferente, então ela se joga nele e promete se juntar a ele em seu mundo um dia. Mas em sua empolgação, ela esquece o quão próximos estão, e quando vê Sato olhando para seu enredo, seu rosto fica vermelho. Curioso, Sato pergunta por que ela nunca saiu, apesar de estar tão interessada em outros mundos. Mas antes que ela possa responder, Jade está do lado de fora e a chama. Sato diz a ela que não precisa ser forçada a ser sua esposa, e cabe a ela decidir se quer ficar com ele ou não. Então Nefritas decide que vai tentar convencer seu irmão para que todos estejam na mesma página. Do lado de fora, Nefritas tenta convencer Jade a acreditar que Sato é um bom homem. Mas Jade se recusa a ouvir porque sente que o Anel do Vento não deve deixar seus pais petrificados. Quando Nefritas argumenta que um dia ela terá que herdá-lo, Jade a repreende e diz que não está pedindo a opinião dela. Com isso, todo o seu zelo para convencê-lo morre, e ela acaba se juntando ao lado dele. Agora, Sato está sozinho contra Jade, que está prestes a julgá-lo por escapar da prisão. No entanto, Peridot aparece e assume a culpa por tê-lo libertado, mas Jade concorda em ignorar isso, desde que ela vigie Sato. Mais tarde, Sato se encontra com Haime, que está um pouco ciumenta por ele ter conseguido se familiarizar com Nefritas. Quando Sato percebe isso, Peridot aparece e se apresenta como a elfa mais velha de Homka. Ao perceber que ela tem alguns séculos de idade, Sato pergunta a ela sobre os pais de Nefritas, e ela concorda em dar-lhes uma lição de história sobre como o reino de Homka ficou envolto em uma muralha de tempestade. No passado, a mãe de Nefritas e Jade não era a primeira destinada a herdar o Anel do Vento porque ela tinha uma irmã mais velha. Para manter o anel dentro da aldeia, havia uma regra que obrigava as princesas a se casarem com alguém de dentro do reino. No entanto, a princesa mais velha se apaixonou por um viajante humano, e acreditava-se que ele queria roubar o Anel do Vento desde o início. Isso causou vários rumores entre o povo, e em pouco tempo todos estavam convencidos sobre o estrangeiro, especialmente à medida que o amor da princesa por ele se tornava mais forte. Mas chegou um momento em que ele de repente parou de aparecer diante da princesa, e Peridot não conseguia dizer o que o fez desaparecer. Seu desaparecimento fez com que o coração da princesa fosse engolido pelo desespero, então ela deixou o reino após amaldiçoá-lo para ser engolido pelo abismo. A maldição pesou fortemente sobre a raça élfica por causa de suas longas vidas, então, com o passar dos anos, o povo ficou mais consumido pelo medo. Quando os pais de Nefritas herdaram o Anel do Vento, sacrificaram-se para criar uma barreira de vento ao redor do reino para protegê-lo. Mas antes disso, a mãe de Nefritas fez sua filha prometer nunca passar além da Muralha de Vento, o que a levou a se tornar uma princesa reclusa.
Atualmente, Nefritas se lembra da promessa que fez à mãe, e chora porque ela se foi. No dia seguinte, Alabasta diz a Sator para ignorar o Anel de Vento por enquanto, e encontrar as outras princesas porque estão ficando sem tempo. Embora Sator saiba disso, ele se sente mal por partir, já que Nefritas foi repreendida por causa dele. Enquanto isso, Jed recebe um relatório de um guarda e descobre que um bando de bestas sombrias passou pela Muralha da Tempestade. Chocado, Jed fica frustrado porque a barreira que seus pais sacrificaram suas vidas para erguer está sendo violada por monstros. Enquanto Sator se prepara para deixar Homka, ele percebe a brecha e vê que as bestas sombrias estão indo em direção ao palácio. Imediatamente, ele cancela sua viagem e permite que Hyme o beije, para que ele seja poderoso o suficiente para lutar. Enquanto as bestas sombrias aterrorizam os cidadãos, Peridot conta ao Nefritas sobre a brecha, mas a princesa reclusa escolhe permanecer dentro, acreditando que seu irmão lidará com a situação. Enquanto isso, um cavaleiro sombrio entra no templo de Homka e tenta roubar os Anéis do Vento do casal petrificado, mas é interrompido quando Jade aparece. Ao ver que o Cavaleiro Negro está atrás dos Anéis do Vento, Jade o ataca porque o reino perderá sua Muralha da Tempestade se os anéis forem levados, mas ele é contra-atacado e jogado no chão como lixo. No entanto, ele se levanta e se prepara para lutar novamente, apesar de saber que suas chances de vencer são quase nulas. Quando o Cavaleiro Negro ataca novamente, Jade assume uma posição defensiva para bloquear, mas Alabasta chega com os outros e o salva. Em vez de ser grato, Jade se pergunta por que Sator voltou, mas Sator diz que não é para salvar sua cara feia. Ele diz que está lá porque o reino é a casa de Nefritas, e ele gostaria de protegê-lo. Ele então ativa o poder do anel e se junta à marca para lutar. Mas, apesar de ter tanto poder, o Cavaleiro Negro o derrota facilmente. No fundo, Hyme sabe que o aumento de poder que ela deu a ele antes não foi suficiente, então ela corre para o quarto de Nefritas e tenta pedir sua ajuda. Enquanto isso, Alabasta aconselha Sator a recuar porque o Cavaleiro Negro é muito forte, mas Sator recusa porque o Anel do Vento está em risco. De repente, Peridot aparece e diz a ele que Hyme está tentando convencer Nefritas a ajudá-lo. Chocado, ele se pergunta por que Hyme está fazendo isso, e Peridot diz que é porque Hyme se importa muito com ele. Ela então se junta a ele na batalha e usa sua magia do vento para ganhar tempo para Hyme. Hyme, por outro lado, consegue convencer Nefritas a se casar com Sator. Então Sator chega ao templo Homkan para quebrar os corpos petrificados dos pais dela e obter os Anéis do Vento. Antes que Jade possa processar o que está prestes a acontecer, Hyme ajuda Nefritas a destruir a estátua, o que faz com que a Muralha da Tempestade que protege o reino se dissolva. Sem pensar duas vezes, Nefritas beija Sator e lhe dá o Anel do Vento, que lhe permite manipular o ar fora do palácio e eliminar todas as bestas sombrias. Depois disso, Sator avança contra o Cavaleiro das Trevas, mas no caminho, o Cavaleiro das Trevas lança uma rajada de vento nele. No entanto, Sator acha estranho que agora ele possa manipular o ataque de vento do inimigo, então ele o dissolve e derrota o Cavaleiro das Trevas. Mas ele desmaia por usar muita magia e acorda no dia seguinte para encontrar Hyme na cama com ele. Logo, uma nobre chamada Smaragd entra em seus aposentos e agradece-lhe por salvar o reino das bestas sombrias. Confuso, Sator pergunta quem ela é, e Alabasta revela que ela é a irmã mais velha da rainha anterior. Ao ouvir isso, Hyme percebe que Smaragd era a princesa que fugiu do país após lançar uma maldição sobre ele. Curioso, Sator pergunta o que ela está fazendo ali, mas Peridot lembra-lhe que ela era quem estava por trás da máscara do Cavaleiro Negro. Embora tudo pareça chocante para Sator, começa a fazer sentido quando Peridot lhe mostra o anel que estava controlando Smaragd. Smaragd confessa que o conseguiu depois de fugir do reino, quando seu coração estava cheio de desespero por ter perdido o homem que amava. Enquanto ela vagava, o Rei do Abismo aproveitou sua dor e a atraiu para pegar o Anel do Vento Sombrio, que a transformou na Cavaleira Sombria. Atualmente, Sator acha irritante ter pouca informação sobre o Rei do Abismo. Então Perona lhe diz que o Rei do Abismo foi derrotado pelo anterior Rei do Anel e selado em Vana, um lugar ao norte. Alabasta então interrompe, acrescentando que embora ninguém tenha visto o Rei do Abismo, ele cria cavaleiros negros usando seus anéis negros e os envia para atacar inocentes. Ao ouvir isso, Sator percebe que precisa se apressar para conseguir os outros anéis, mas é forçado a descansar, pois ainda não se recuperou totalmente. Naquela noite, ele se encontra na fonte termal com as duas princesas lutando para ver quem será aplaudida primeiro. Minha hora chegou. Hyme mente dizendo que Sator a aplaudiu várias vezes para deixar Nefrites com ciúmes, mas Perona ouve e fica interessada em ver quão forte Sator aplaude. Ela coloca Hyme no centro das atenções e se senta para assistir ao vivo a performance dela em Lifon. Mas Sator afasta Hyme, alegando que não quer ser pressionado a aplaudi-la. No entanto, ele acaba mostrando a todos o que tem, e Nefrites perde temporariamente a visão. Enquanto isso, Alabasta encontra Smaragd e entrega a ela um pingente de seu antigo amante, que fugiu. Ele diz a ela que seu ex está vivo e que ele foi embora porque não suportava vê-la ser escrutinada por seu povo por causa dele.
Smaragd fica emocionada ao ouvir isso, mas no dia seguinte, depois que Alabasta vai embora, ela percebe que o velho sábio era seu ex o tempo todo. Ah, de jeito nenhum. Alguns dias depois, Satou de alguma forma aparece em seu mundo, e Haim cozinha um prato gostoso pra ele quando ele volta pra casa. Quando ela pergunta se ele gostaria de comer antes de comer ou depois de comer, o terno de Satou desaparece misteriosamente e ele joga Hime em seu quarto para comer seus bolos. No entanto, depois de jogá-la na cama, Nefrit troca de lugar com Hime, e Hime é forçada a assistir. Mas ela acorda sobressaltada, e percebe que foi tudo um pesadelo. Depois disso, ela se junta a Satou para o café da manhã, e Alabasta revela que eles devem visitar a Terra da Água, onde reside o povo dragão. Enquanto isso, Nefrit engasga com a carne de Satou, então Satou verifica se ela está bem. Enquanto ele faz isso, Hime fica com ciúmes porque Nefrit tem recebido toda a atenção de Satou ultimamente, então ela o chama para ver se ele vai verificar como ela está. Para sua surpresa, Satou a ignora e diz para ela se virar sozinha, e ela desmaia. Quando Satou percebe isso, ele corre atrás dela, mas fica chocado ao encontrar uma cidade móvel do outro lado da floresta. Quando Alabasta chega, ele revela que a cidade móvel é a Terra do Fogo, chamada Nidakita, que é uma nação cheia de cavaleiros errantes e pessoas gato. Como encontrar a cidade móvel é raro, Alabasta sugere que adiem a viagem para a Terra da Água, para que possam se encontrar com a Princesa do Fogo. No entanto, o humor de Marcia muda ao ouvir isso, e Satou suspeita que ela possa ter alguém que ele queria ver no norte. Ao chegar na cidade em movimento, os sinais nerd de Nefrites disparam, e ela começa a narrar a história do povo gato sem ser solicitada, apenas por ver o mercado deles. Alabasta a elogia por quase igualar seu conhecimento, mas depois exagera, entrando em outra palestra sobre como a cidade em movimento foi construída. Infelizmente para ele, Hime e Nefrites fogem para escapar da sua aula. Perdida na aventura, Nefrites continua sua exploração, mas felizmente Hime a mantém sob controle. Só de encontrar os olhares de muitos felinos, Nefrites vomita um arco-íris. Ela rejeita a ideia de que os felinos são fofos e insiste que os elfos merecem esse título. De repente, um dos felinos pergunta o que está errado e eles admitem que se separaram do grupo. Então, ela aconselha-os a ir para a arena. Enquanto isso, Satou quase perde a cabeça ao perceber que as garotas se foram, mas se acalma ao notar que muitas cidadãs de Nidakita estão olhando para ele. Marcia então explica que o povo gato valoriza homens mais viris com salsichas mais robustas, então Satou tenta agir durão, esperando que sua atuação de fingir até conseguir funcione. Mas elas vêm através dele e vão direto para Marcia. Eu, pessoalmente, não aceitaria esse nível de desrespeito. As garotas bajulam Marcia, perguntando se podem tocar na salsicha dele. Então, por pena, ele modestamente diz para elas olharem para Satou. No entanto, elas chamam Satou de magricela com um lápis curto, destruindo o que restava da confiança do irmão. Marcia então pergunta onde podem encontrar a princesa, e os Catfolk os conduzem em direção à arena, pensando que eles vieram cortejá-la como muitos outros. Enquanto isso, do lado de fora da arena, Haim entrega um lanche para Nefrites e a mima. Nefrites diz que se sente como se estivesse com seus pais por causa de como Hime e Satou cuidam dela. Mas Hime cancela esse pensamento, já que Nefrites é muito mais velha do que eles. Nefrites então confirma o ciúme de Hime sempre que Satou a mima, e se maravilha com os sentimentos de Hime por ele. Ela admite que seu caso é diferente porque admira Satou, mas mesmo que se apaixone por ele, não tem certeza se seria correspondida. De repente, um competidor é nocauteado para fora da arena, e coincidentemente Satou e os outros chegam. Hime corre para avisá-lo que o lugar é perigoso, mas as garotas gato anunciam que se quiserem cortejar a princesa, precisam entrar na arena. Eles entram e assistem enquanto Granart derrota outro competidor. Ela nota os anéis de Satou e percebe que ele é o rei dos anéis, perguntando se ele é forte. Atordoado apenas pela presença dela, o cérebro de Satou luta para processar suas palavras, mas ele mal consegue desviar do golpe de espada dela antes que ela o derrube com o cabo de sua espada de treino. Antes de sair, Granart zomba de sua fraqueza, dizendo que esperava mais, e diz que ele pode desafiá-la novamente se quiser, embora deva lembrar que ela tem muitos pretendentes. Mais tarde, Satou treina com Marcia para aprender o básico de esgrima para poder desafiar Granart novamente. Durante o almoço, um membro do povo gato explica que o marido da Princesa do Fogo deve ser forte. E como a princesa é mais forte do que todos em sua tribo, ela começou a procurar contendores de todas as raças ao redor do mundo. Depois de ouvir a história de Granart, Satou se pergunta se realmente pode vencê-la, e Alabasta diz que ele não pode com uma espada, mas é possível se ele usar os anéis. Satou sente que usar magia não seria justo, mas é informado de que conta porque a magia é uma extensão de si mesmo. Mais tarde, ele vê Granart derrotar facilmente outro desafiante e pensa sobre isso na sala de treinamento. Rima aparece, oferece seu colo como travesseiro e o ajuda a relaxar acariciando seu Johnny. Nefritas os vê e escuta a conversa deles.
Depois que Satou se acalma, Rima diz a ele que está tudo bem ser fraco, e que ele só precisa do poder do anel, então não há necessidade de se forçar a ficar mais forte. Embora Satou concorde, ele sente que fazer isso o fará parecer sem graça, mas Rima diz que ser um pouco sem graça é bom, e que ela gosta assim. Alabasta então aparece, dizendo que é hora do treino de magia, então Satou vai para a prática. Depois de muitas tentativas fracassadas, ele vai a uma sauna pública com Marka. Lá, Marka o elogia por sua diligência no treinamento de espada, e Satou fica surpreso ao saber que Marka é muito habilidoso em artes marciais. Marka explica que aqueles nascidos do Imperador devem se destacar em inteligência e esgrima, e tanto seu pai quanto seu irmão mais velho são muito mais notáveis do que ele. Curioso, Satou pergunta se Marka poderia vencer Granart se ele fosse o rei do ringue, mas Marka admite que ainda poderia perder para ela em uma luta de espadas pura. Enquanto observam os outros sendo esfregados, uma moça fofa aparece perguntando se eles querem ser esfregados, então Satou concorda. Você é danadinho, danadinho. Infelizmente, um brutamontes enorme aparece em vez disso e estraga sua pobre pele. Pouco depois, Granart aparece e pede a Satou para esfregá-la, mas quando ele hesita, ela o lembra de que ele perdeu para ela e deve fazer o que ela diz. Enquanto Satou pega um punhado de seus bolos e leiteiras, ele analisa seu corpo como um anúncio de supercarro. Enquanto isso, Granart admite que está cansada de desafiantes intermináveis e pergunta se ele está preparado. Ela diz que não se importaria de perder para ele em sua próxima confrontação se isso significar cumprir seu dever. Enquanto ela sai, Satou declara que vai vencer, então ela não deve pegar leve com ele. Ela aceita a aposta dele. Mais tarde, Satou treina incansavelmente com sua espada, notando que agiu de forma pouco legal. Satou acorda com Nefritas sorrindo para ele após ajudá-lo a trabalhar em sua salsicha. Ela se derrete pelos abdominais dele, fingindo que está apenas verificando se ele está bem de todo o seu treinamento constante para derrotar a princesa Granart. Nefritas assegura a ele que pode derrotar Granart se usar o poder do anel, e ninguém questionará, já que esse é o propósito do anel. Mas Satou ainda considera isso trapaça. Mesmo assim, ele a agradece por encorajá-lo e sai da cama, ignorando suas tentativas de ficar com a salsicha dele só pra ela. Mais tarde, Marka treina Satou e nota grandes melhorias em seu manejo da espada. Mas quando Satou pergunta se finalmente pode acertar Granart, Marka discorda, dizendo que ela é de outro nível. Se Satou puder apenas seguir seus passos, então há talvez uma chance em 1 milhão de ele acertar um golpe. Marka aconselha-o a usar o anel para facilitar as coisas, mas Satou teimosamente recusa e continua a treinar. Enquanto isso, enquanto Rima o observa, ela ouve duas criadas dizendo que Granart gosta muito de Satou e permitiu que ele estacionasse seu carro na garagem dela. Perturbada, Rima reage exageradamente, depois desaba em sua cama ao perceber que a lógica da tribo com orelhas de gato não era tão profunda. Ainda assim, ao imaginar Satou explorando seus planos, Rima rapidamente afasta o pensamento, mas admite que não conseguirá evitá-lo por muito mais tempo. O dia para desafiar Granart chega, e enquanto Satou se prepara para lutar com ela para que ela o reconheça, todos torcem por ele, exceto Rima. Ela observa atentamente, lidando com a crença de que Satou só quer as princesas por causa dos anéis delas. Enquanto isso, um desafiador que anteriormente perdeu para Granart encontra um anel negro chamando por ele. No momento em que ele toca, fica possuído e volta correndo para a arena para lutar. Os guardas tentam bloqueá-lo, mas ele força a passagem e avança direto para Satou para eliminá-lo. Felizmente, Granart desvia o ataque dele, mas o cavaleiro possuído invoca monstros abissais na arena. Nesse instante, o pessoal com orelhas de gato entra em ação, com alguns lutando contra os monstros enquanto outros evacuam a multidão. Deixada para enfrentar o cavaleiro, Granart tenta atacá-lo, mas sua arma derrete. Satou segue, balançando sua espada de madeira amplificada pelo vento, mas é afastado como uma mosca. Granart corre para verificar como ele está e garante que ela cuidará disso, mas Satou a avisa que é perigoso, já que a arma dela não funcionou. Ainda assim, ela se recusa a desistir, insistindo que é seu dever proteger aqueles mais fracos do que ela, incluindo ele. Determinado, Satou promete atrair o cavaleiro possuído para dar a ela uma abertura. Ela concorda, e ele coloca seu plano em ação gritando para o cavaleiro usar seu anel. O cavaleiro abissal avança, lançando chamas em Satou, mas ele suporta o calor. No último momento, ele ativa o anel de vento, afastando o fogo e lançando o cavaleiro para longe. Granart imediatamente segue em frente, derrubando a espada da mão dele antes de jogar sua própria lâmina para Satou, dizendo-lhes para dar o golpe final. Com a ajuda do Anel de Vento, ele derruba o cavaleiro, fazendo o Anel Negro cair e o cavaleiro recobrar a consciência. Após parar o caos, Granart diz a Satou que vê seu potencial e considera torná-lo seu marido. Mas Satou a surpreende recusando piedade, prometendo em vez disso fazê-la reconhecê-lo em uma luta e sob seus lençóis. Logo, o duelo deles começa, e Granart supera completamente Satou. No meio da luta, ela avisa que ele vai perder a menos que use os anéis. Enquanto isso, Nefritas percebe que Rima ainda não está torcendo, e diz a ela que Satou está lutando por ela. Satou então diz a Granart que não quer usar o poder do anel porque é emprestado, especialmente porque ele quer parecer legal para rimar.
Ao ouvir isso, Rima finalmente torce por ele, prometendo deixá-lo bater se ele derrotar Granart e vencer. Um ótimo negócio. Satou fica animado ao ouvir isso, mas entra em um transe onde os anéis falam com ele, oferecendo-se para revelar os movimentos de Granart e ajudá-lo a lutar. Satou aceita, e quando Granart avança diretamente, de repente ela desaparece de sua vista. Mas graças aos anéis, ele percebe que ela está acima dele e a enfrenta no ar. Quando ele é declarado ao vencedor, Granart o beija, concede-lhe seu anel e o reconhece como marido, chamando-o de primeiro homem a derrotá-la. Ela até pede para ele planejar coisas com ela, mas para sua surpresa, Sato recusa. Quando ela pergunta o motivo, ele a lembra que Rime já prometeu deixá-lo ter relações. Então, depois disso, ele vai direto para o quarto para ficar com ela. Finalmente. Mas acaba desmaiando depois de sentir os seios da Rime. Faça-me um favor, por favor, saia daqui. Na manhã seguinte, Jaime provoca Sató sobre seu desempenho, mas Nefrites estoura sua bolha ao apontar que ele ficou mole antes do evento principal. E para piorar as coisas, Granart revela que ela também assistiu ao show inteiro. Naquela noite, os cidadãos de Natkita organizam um banquete e Granart anuncia que eles voltarão a servir sob o comando do Rei do Anel. Sato tenta confessar a Granart que sua vitória não foi totalmente mérito dele, mas ela o interrompe, dizendo que ele nunca teria tido a chance se tivesse desistido cedo, então ela o aprecia. Enquanto isso, Rime fica com ciúmes ao observá-los e acaba desmaiando depois de encontrar felicidade em uma garrafa de licor. Sato a carrega para dentro, mas quando ele está prestes a sair, ela o impede, implorando por garantia. Ele diz a ela que ficou feliz quando ela torceu por ele, e então, timidamente, ele admite que ela deve adiar a criação de filhos até que eles estejam de volta ao mundo dele. Ela concorda, agradecendo a ele por animá-la, então como recompensa, ela lhe dá um cheque em branco, dizendo que fará o que ele pedir. E claro, o cara brinca com os seios dela. Granart, que estava assistindo de fora, finalmente perde a paciência com a lentidão de Sato. Frustrada, ela pula nele, falando sobre fazer filhos, e é aí que as outras princesas percebem que ela está um pouco fora de si e a nocauteiam na hora. No dia seguinte, o grupo chega a Maasa, a Terra da Água, onde Sato descobre que Marsa não pôde se juntar a eles, apesar de querer visitar. Do nada, uma garota corre até Sato depois de ouvir que ele é o herói do anel. Ela lhe entrega flores, o beija, e um anel aparece em seu dedo, significando que ele acabou de se casar com a quarta princesa do anel. Ela ri por tê-lo enganado, depois se apresenta como Saphir, a donzela do Anel da Água. Após revelar sua pegadinha e saudar o grande sábio, Saphir chama Sato, o governador de sua cidade, e oferece-se para mostrar-lhe o lugar, avisando que se ele não agir rapidamente, sua cidade perecerá. Antes que possam continuar, um comandante imperial aparece e ordena que Saphir volte ao palácio, mas ela se recusa, declarando que já está casada com Sato, o Rei do Anel. Sem hesitação, o comandante ordena que o grupo de Sator o siga, e no caminho eles notam inúmeros guardas do Império Ezaras estacionados na cidade. Sator descobre que o comandante é Sluder, o primeiro príncipe de Rezaras e irmão mais velho de Marsa, um homem famoso por subjugar muitas nações. Saphir zomba, chamando o Império de força ocupante que afirma protegê-los dos monstros de Abyss. Granart acrescenta que os soldados provavelmente estão reunindo apoio para se opor à ressurreição do Rei Abyss. Quando chegam ao palácio, um monstro de repente emerge do chão. Saphir sorri, zombando da previsão do oráculo do palácio por estar certa novamente. O monstro ataca Sato, mas com o aviso de Granart, ele usa os poderes do anel para matá-lo. Ao testemunhar o feito, Sluder admite que as antigas lendas não são contos de fadas. Logo depois, Sato e seu grupo são recebidos no palácio, mas no momento em que Saphir diz a seu pai que deu seu anel a Sato, o oráculo interrompe. Ela afirma que Saphir cometeu um grave erro, assim como previu, e trouxe ruína para sua terra. O rei imediatamente fica frenético, e o oráculo o leva embora. Deixada para trás, Saphir explica que seu pai foi um grande rei, mas agora depende inteiramente do oráculo. Sua irmã gêmea mais nova, Saphira, chega depois de ouvir que Saphir se casou com Sato. Ela critica sua irmã por escolher um marido de aparência tão simples. Granart tenta defender Sato, mas apenas acaba insultando-o ainda mais, deixando Jaime para salvar a situação. Saphir insiste que ela só se casou com Sato para que Saphira não precisasse. Nesse momento, Marsa fala, lembrando Saphira da promessa que ele fez uma vez. Ela o interrompe, dizendo que não quer ouvir sua voz. Ofendido, Marsa se retira bruscamente. Saphir explica aos outros que Marsa e Saphira juraram amor um pelo outro uma vez. Chocados, eles não sabiam. Ela começa a contar a história de Maasa com o Império Ezaras. Há muito tempo, Rezaras invadiu Maasa após esgotar seus próprios territórios, e como não conseguiram vencer de imediato, mudaram de tática enviando Marsa como diplomata para infiltrar-se e aprender o funcionamento interno da Terra. Durante esse tempo, Marsa não agiu como lhe foi ordenado. Na verdade, ele se apaixonou por Saphira e jurou voltar por ela. No entanto, o Império o chamou de volta e ordenou que se tornasse o Rei do Anel.
Se tudo tivesse corrido conforme o planejado, ele poderia ter se casado com Saphira, mas ele abandonou seu dever e passou para outro. Não muito tempo depois, o oráculo apareceu, e suas previsões começaram a se provar verdadeiras. O rei a colocou ao seu lado, e logo depois, os soldados de Rezaras encheram suas ruas. Atualmente, Massa corre atrás de Saphira, dizendo que seus sentimentos não mudaram. Ele confessa que abandonou o papel de Rei do Anel porque se sentia indigno, mas Saphira, que está indiferente, diz que não consegue mais entendê-lo e sai correndo. Em outro lugar, Sato começa a suspeitar que o oráculo está ligado ao Império. Saphir concorda, mas diz que eles precisam de provas para expô-la. Nesse exato momento, o oráculo secretamente ordena assassinos para eliminar Sator e roubar seus anéis, alegando que é pelo bem do governante. Os assassinos entram furtivamente no quarto de Sator, fervendo de ciúmes, apenas para descobrir que Granart está desaparecido. Ela de repente os embosca, derrubando todos, e imediatamente suspeita que o oráculo os enviou. Embora escapem usando fumaça, Granart conclui a partir de seus movimentos que eles são do Império. Na manhã seguinte, ela informa Sato, e enquanto caminham para a área de banho de sol, um assassino atira uma flecha nele, mas Alabasta a para sem que ninguém mais perceba. Enquanto as princesas, exceto Granart, mergulham na água, Alabasta explica que o povo dragão precisa de banho de sol para regular sua temperatura. Enquanto isso, a princesa gata olha descaradamente para Sato e diz abertamente que quer consumar o casamento naquela noite. Infelizmente para ela, Jaime ouve e imediatamente impede Sato, declarando-se a primeira na fila. Anos. Granart discorda da afirmação de Rima ao primeiro lugar, argumentando que a ordem deveria ser determinada por quão aderentes eles são. Enquanto os dois discutem, Nefrita se esgueira por trás deles para começar antes, mas Saphira interrompe, desfilando com um maiô que viola todas as regras do livro. As outras meninas imediatamente reclamam de sua roupa, mas Saphira ignora, lembrando-as de que é seu jardim e ela frequentemente anda nua por aqui, mostrando seus terrenos. Depois de interromper a briga, Saphir avisa a Sato para não baixar a guarda, pois o Oracle continuará tentando se livrar dele. Mais tarde naquele dia, Sato encontra Marka se culpando pelo estado atual de Masa. Sato pergunta por que ele não se tornou o Rei do Anel, e Marka confessa que o fardo parecia muito pesado. Insatisfeito, Sato diz que Marka deveria ter assumido a responsabilidade, especialmente porque seu relacionamento com Sapphire estava em jogo. Mas Marka responde que a expressão no rosto de Rima, quando viu Sato aparecer e se opor ao casamento deles, foi motivo suficiente para ele se afastar. Ele admite que é fraco demais para ignorar os sentimentos das pessoas, ao contrário de Sato, que estava disposto a abrir mão de tudo pelo bem de Rima. Chamando a si mesmo de fracasso, Marka declara Sato como a verdadeira personificação do Rei do Anel. Naquela noite, Marka implora a Sluder para parar de se intrometer com Masa. Sluder se recusa, lembrando-o que foi decisão do pai deles enviar reforços. Ele também avisa Marka que ainda não foi perdoado por desobedecer a ordem de se tornar Rei do Anel, então ele deve continuar a reportar para o Império ou correr o risco de ficar sem um lar. Na reunião, a Oráculo confronta Marka em particular. Ela ordena que ele roube os anéis de Sato, alegando que é a vontade de seu pai. Ela diz que a única razão pela qual ele esteve ao lado de Sato é para ganhar sua confiança e depois traí-lo. Finalmente, ela revela que em 3 dias, um exército de monstros atacará Masa, e Marka deve aproveitar essa oportunidade para eliminar o Rei dos Anéis. Só quando Marka corrigir seu erro, o Imperador o perdoará, e só então ele poderá conquistar a princesa que ama. Para que isso aconteça, ele deve derrotar Sato, a entidade estrangeira em seu mundo. O Oráculo entrega a ele uma espada antiga que supostamente distorce o fluxo da magia, afirmando que o Rei do Anel não poderá derrotá-lo com ela. Ao sair, ela diz a ele que estará esperando por ele voltar com os anéis para o Império. Na manhã seguinte, Marka se pergunta o que deveria fazer e ele se lembra das palavras do Imperador de que seu único valor reside em ser seu filho. Perdido em pensamentos, ele vaga pelo jardim sem saber que uma princesa está tomando sol na piscina. Quando ela o vê, ela foge como se ele estivesse doente. Por que você está correndo? Por que você está correndo? Isso parte ainda mais o seu coração. Depressivo, Marka sucumbe ao desespero e cede à vontade da espada encantada. Mais tarde, Sluder realiza uma reunião no palácio, apresentando a estratégia que ele planejou contra os monstros que o oráculo previu. Ele ordena a Sato que vigie o palácio e, após a reunião, Sato sai com as princesas logo atrás. Rima o beija para aumentar o poder do anel, com Granart e Nefrita, fazendo o mesmo logo em seguida. Enquanto isso, nas margens do rio, os soldados lutam desesperadamente contra os monstros, e no palácio, uma criatura abissal massiva emerge da cachoeira. Quando Sato se prepara para enfrentá-lo, Marka de repente o ataca com a lâmina encantada. Graças ao aviso de Alabasta, Sato evita por pouco a decapitação. No mesmo instante, outro monstro aparece, obrigando Alabasta a lidar com ele sozinho, enquanto Sato enfrenta Marka. Apesar dos esforços de Sato, Marka rapidamente o domina.
Percebendo que Marka não está em seu estado mental correto, Sato implora a Alabasta por orientação, mas o velho apenas cita Korra, dizendo-lhe para lidar com isso. Enquanto a batalha continua, Sato tenta canalizar o poder de seu anel, mas a espada de Marka extingue a magia. De imediato, os anéis falam, rotulando Marka como um fracasso e instigando Sato a ir com tudo e eliminá-lo. Sato se recusa. Embora não tenha certeza de como lutar contra Marka sem dar o seu máximo, ele logo percebe que não sofreu nenhum ferimento grave, apesar do jogo de espadas superior de Marka. Ele conclui que Marka ainda é o mesmo. Enquanto eles duelam, Saphira corre até as outras princesas, informando-as que Marka está lutando com Sato com a intenção de roubar os anéis. Alarmadas, elas correm para a varanda e assistem enquanto Marka avança para um golpe decisivo. Para o choque delas, Sato abaixa sua arma e recebe um corte no ombro. Da hesitação de Marka, Sato conclui que seu verdadeiro eu permanece intacto. Chamando-o de pessoa gentil, Sato surpreende a todos quando Marka cai de joelhos. Marka implora para Sato acabar com sua vida, lamentando que a mulher que ama o abandonou. Ele se chama de fracasso, indigno como príncipe, e até se entristece por ferir Sato. Mas Sato, em vez disso, agradece a ele, dizendo que é graças à bondade de Marka que ele chegou tão longe. Aproximando-se, Sato declara que ele se tornará o valor de Marka e que precisa dele ao seu lado para cumprir seu papel como o Rei do Anel. Naquele momento, o anel ordena que Sato destrua a gema embutida na espada encantada. Sato balança e destrói, desvendando o esquema do oráculo. A bruxa xinga amargamente, chamando todos os seus peões de inúteis por falharem em acabar com Sato. Mas antes que o alívio possa se estabelecer, os monstros se libertam do controle de Alabasta e avançam sobre as princesas. Granart corta um tentáculo, apenas para outro agarrar Saphira e violá-la mais brutalmente do que qualquer súcubo. De repente, o oráculo aparece diante deles, e eles imediatamente concluem que ela é a mente por trás de todos os ataques de monstros. Ela toma Sepher como refém, forçando Marka a avançar. Aceitando que uma vez ressentiu Sato, Marka surpreende a todos pedindo Sepher em casamento. Nesse momento de surpresa, o oráculo baixa a guarda, dando a Sato a chance de cortar o tentáculo do monstro e libertar Sepher. Marka a segura em seus braços, mas ela o repreende, dizendo que é injusto propor quando estão presos em tal situação. Enfurecida, a oráculo se funde com o monstro, transformando-o em uma abominação horrenda para destruí-los. Mas antes que ela possa atacar, Sepher chama Sato de tolo por ser bondoso demais e então planta um beijo em sua bochecha. Com isso, o quarto anel se ativa, e Sepher se transforma em um colossal dragão de água, devorando o monstro com a mesma casualidade como se fosse um bezerro. O quê? Horrorizada e percebendo que não tinha chance, o oráculo foge. Sato, por sua vez, quase suja suas cuecas enquanto implora para Sepher retornar à forma humana. Ela concorda, mas no processo, perde suas roupas, revelando toda a sua trama. Mágica. Marka então pede desculpas a Sato, e eles apertam as mãos, restabelecendo sua amizade mais uma vez. Mais tarde naquele dia, o rei fala com Sado e sua equipe, agradecendo-lhes por salvar sua cidade. Ele informa que vai emprestar sua força para lutar contra o rei Abyss. Ele também agradece às princesas por ajudarem a afastar os monstros, mas promete lidar com as coisas dele mesmo. E se uma nação precisar de sua ajuda novamente, ele chamará por eles. Então o rei pede desculpas a Saphira pelos problemas que ele causou a ela, e elogia Sado, dizendo que ele é um bom marido. Mas Saphira discorda, chamando-o de um tolo com poder mágico. Marka, por outro lado, se apresenta como o cavaleiro do Rei do Anel e pede ao governante a mão de Saphira em casamento. O rei se desculpa por não ter percebido a dor de Saphira antes e concorda com a união deles. Enquanto todos comemoram o reencontro, Hyme fica com ciúmes, desejando que as coisas pudessem ter sido assim para ela. Marka então passa o bastão para Sado, dizendo que ele é o próximo. A princípio, Sado tem dificuldade em encontrar as palavras certas, mas depois percebe: o novo casal já consumou seu casamento. Quando Sluder sai do palácio, Marka o chama. Sluder diz a Marka que está voltando para a capital imperial para descobrir a verdade por trás do mistério que liga o oráculo e os monstros ao império. Ele então diz a Marka para voltar para casa algum dia, prometendo que estará esperando. Enquanto isso, o Imperador Azaras conversa com o oráculo após ouvir sobre o fracasso dela em capturar Marka. Ela se aproxima dele, tentando persuadi-lo a se unir a ela para que possam conquistar muitas nações. Mas quando ela tenta espiar os desejos dele, ele a derruba instantaneamente. Ele informa a ela que só a entreteve porque seus interesses um dia se alinharam, mas agora isso acabou. Este não é mais o tempo para os deuses governarem, ele declara, mas para os homens. E por essa razão, ele promete exterminar qualquer um que interferir, seja o Rei Abismo ou o Rei Anel. As 4 princesas encurralam Sado em sua cama e exigem que ele solte o controle e deixe que elas façam o trabalho por ele. Enquanto eles lutam para decidir quem deve assumir a liderança, Sado, cujo instinto está gritando de alegria por estar vivendo o sonho, faz uma reviravolta ao dizer-lhes que é monogâmico por natureza. Hyme se alegra, mas os outros não se importam e querem que ele os use de qualquer forma para aliviar sua salsicha.
Imediatamente, Granat pula sobre ele como um tigre, revelando seus seios e pedindo para ele assumir o controle. Ele então vê duas outras princesas esperando por ele para estacionar seu caminhão em suas garagens, e enquanto toda a energia amaldiçoada fluía para suas calças, ele engole seco ao ver Jaime olhando com nojo para ele por tentar compartilhar sua salsicha pessoal com outras. Na manhã seguinte, Sado acorda ao lado de suas esposas e convida Rime para um encontro, informando que eles estão presos no palácio desde que chegaram à Terra da Água. Ao ouvir sobre a ideia, Nefrita se alegra pensando que será um encontro em grupo, mas Sado a deixa de lado. Para sua surpresa, Granat e Safira pedem que ele faça o que quiser sem reclamar de querer ir junto. Um pouco depois, enquanto Rime toma banho, ela fica maravilhada com o sabonete líquido que Safira lhe deu e imagina Sado usando a espuma como óleo de bebê. Pouco depois, Sado encontra Alabasta para pegar dinheiro e lhe dá um extra, aconselhando-o a passar a noite sozinho com Rime. O casal sai, e enquanto aproveitam para passear pela cidade, Granar e Nefritas o seguem. Eles também envolvem Sapphire em seu plano, impedindo-a de relaxar. Infelizmente para Sado, os moradores da cidade interrompem seu encontro, dando-lhe presentes e pedindo seu autógrafo. Ainda assim, Rime gosta que ele não está agindo como o Rei do Anel e está simplesmente agindo de acordo com sua idade, então ela sorri e o mima apaixonadamente. Nefritas os observa e admite que está com ciúmes e triste, mas Granart a repreende, lembrando-a de que Sado veio de um mundo monogâmico. A gata chama a monogamia de crença, e observa que embora as leis em seu mundo sejam diferentes, eles podem simplesmente mudar de crença. Eles assistem enquanto Sado leva Jaime a um parque de diversões, apenas para perceber um pouco tarde demais que é um parque de amantes. Safira, por outro lado, conta aos outros que o parque tem uma lenda de que casais que se beijam lá ficam unidos para sempre. Granart imediatamente fica brava porque não quer ser negligenciada, mas Nefritas a acalma, e eles assistem para ver se Sado vai beijar Rime. Alheio ao fato de que estão sendo observados, Sado vê Ymir esperando que ele inicie o beijo, e quando ele se aproxima dela, ele recua envergonhado e sem querer fazê-lo em público. Vamos lá, cara. Então ela o provoca e ele internamente admite que está profundamente apaixonado por ela. Vendo que nenhum progresso foi feito, as meninas deixam o casal e Nefritas ri porque foi a primeira vez que ela saiu com amigos. Safira então a lembra sobre a diferença de idade entre eles, fazendo Nefritas se sentir como uma velha senhora. Rime percebe as garotas voltando, mas não fala nada sobre isso. E enquanto continua seu encontro com Sado, eventualmente eles se sentam no campo e discutem como seus mundos não são tão diferentes. Ela ri do fato de nunca ter pensado que sua paixão se tornaria o herói. Logo, enquanto voltam para o palácio, Rime pergunta a ele por que ele a convidou para um encontro, já que eles nunca foram a um no mundo deles. E ele diz que é porque seus sentimentos finalmente são mútuos. Ainda assim, parece que eles não fizeram nada típico de casais, então pode não contar como um. Sado então lembra que queria passar um tempo com ela, e ela parece feliz com isso, mas diz para ele não fazer isso de novo porque significa negligenciar as outras esposas. Ao ouvir Rime admitir que está feliz por ele dar atenção especial a ela, mas dizendo que é cansativo, Sado grita com ela, lembrando que ela é sua número 1 e que não está falando de ordem, chamando-a de a única para ele. O coração dela palpita, mas ela se sente triste ao dizer que as coisas não podem ser assim, e lembra a ele que todas as outras princesas estão cumprindo seus deveres e determinadas a ficar com ele, então ele não deve negligenciar os sentimentos delas. Sado aperta o punho e diz a ela novamente que ela é a única para ele. Ele a empurra contra a parede e a beija, abraçando-a enquanto isso e ela retribui. Depois do beijo, ele quase corre para pegar leite, mas ela o impede dizendo que não quer voltar ao palácio, lembrando-o de que ela é a pessoa certa para ele, e isso o excita. Minha hora chegou. A mente de Sado começa a pensar no que fazer, e uma estalajadeira que os ouve sugere que passem a noite juntos na sua pousada. Envergonhada, Rime recusa a oferta e sugere que voltem ao palácio. Eles fazem o que ela sugere e, mais tarde naquele dia, Alabasta e Marca têm uma reunião com Sado e as princesas, informando a Safira que ela deve deixar a Terra das Águas e seguir Sado. Safira reclama como uma criança que tem que ir à escola e chama Sado de Rei do Harém, mas ela eventualmente concorda depois de provocá-los. Mais tarde, Safira fala com sua irmã em particular e pede desculpas que Marca não ficará com ela. Mas como um adulto responsável, Safira entende. Ela assegura a Safira que protegerá suas terras e então pede a Safira para cuidar de Marca em sua jornada. Os gêmeos se abraçam e Safira se junta a Sato em sua jornada para a Terra. No caminho, Nefrites conta o que sabe até agora, dizendo que a capital, Idanokun, é habitada por anões. Enquanto eles se aventuram pelas terras, Safira informa que os anões foram dizimados durante a batalha anterior com o Rei do Abismo, e o restante se isolou profundamente no subsolo até morrerem. Preocupados, eles perguntam a Alabasta como ele planeja encontrar a Princesa da Terra, mas ele diz que está sem ideias. Mais tarde, eles chegam à montanha e caminham até seu destino a pé.
Cerca de 3 dias depois, eles se aventuram nas montanhas, mas não veem nenhum sinal dos anões. Eles começam a reclamar, mas Satou os tranquiliza dizendo que Saphir pode lidar com qualquer monstro que surgir em seu caminho com sua transformação. Ela estoura a bolha dele ao dizer que sofre com a tensão e o efeito de cada transformação e acha difícil acreditar que está junto com princesas incompetentes. Eles continuam sua jornada e montam uma barraca mais tarde naquela noite. Mas enquanto os outros dormem, Satou fica de guarda com Alabasta e pergunta se há algum sentido em proteger as alianças de casamento, já que o povo do Império planeja lutar contra o Rei do Abismo sem depender do poder dos anéis. Alabasta explica que o mundo é um lugar vasto e nem todos acreditam nas mesmas métricas, então é normal esperar isso. Em seguida, ele confessa que, com base no que ouviu até agora, o poder do Rei do Abismo é incomensurável e ele não tem certeza se o Império pode detê-lo, por isso Satou terá um papel a desempenhar. O sábio suspeita que há uma possibilidade de que o Quinto Anel venha até eles se a ressurreição do Rei do Abismo ocorrer conforme a lenda. Depois de animar Satou e mandá-lo para a cama, Alabasta fala mal de si mesmo. No dia seguinte, eles chegam a Idanokan e veem fósseis de monstros abissais espalhados pela capital. A cidade decapitada parece abandonada há centenas de anos e, enquanto Rima diz que não gosta do silêncio, a rata de biblioteca, no entanto, adora. Saphir, por outro lado, age mimada e pede para Granar cuidar dela, mas Granar prefere carregá-la enquanto procuram pela quinta princesa. Enquanto continuam sua busca, Rima sente uma presença desconhecida por perto, mas continua com o resto do grupo após não conseguir avistar a figura. Eles seguem para uma sala do trono, e Satou quase surta ao ver um cadáver de Golem, mas Alabasta o educa, chamando o Golem de marionete que não pode funcionar sem magia. Nefrites então informa que ela descobriu que os anões construíram uma civilização que funcionava com poder mágico e são uma raça que dedicou tudo a aperfeiçoar sua maestria em ferraria. Eles podiam manipular máquinas mágicas como armas e eram mais avançados que as outras raças. Após procurarem em todos os lugares, o sábio conclui que eles terão que ir para o subterrâneo para encontrar o anel. De repente, o fantoche se move e ataca Satou, mas ele desvia e contra-ataca. Confuso, ele pergunta a Alabasta por que o fantoche pode se mover, mas eles percebem que está usando um anel do abismo. O fantoche reclama em nome dos anões, perguntando por que sua raça foi a única que foi exterminada, então promete se livrar dos outros. Com seu anel, ele ergue uma barreira prendendo Satou com ele e mantendo os outros afastados. Ele imediatamente avança em direção a Satou, chamando-o de estranho que não tem nada a ver com o mundo deles, mas Satou recusa, dizendo que enquanto for o mundo de Rima, é seu dever protegê-lo. Naquele instante, Alabasta quebra a barreira e Rima pula para beijar Satou. Imediatamente seus sabres brilham e ele investe contra o boneco, mas ele cria outra parede de terra para interceptá-lo. O sabre corta-pedra de Satou facilmente corta a parede e mata o boneco. De repente, uma voz ecoa do Anel Negro dizendo que é o momento certo para a ressurreição do antigo rei. O anel desaparece junto com todos os outros anéis negros ao redor dos reinos e imediatamente aparecem nos dedos do Rei do Abismo em uma dimensão separada. Como resultado, vários portais se abrem e monstros abissais emergem deles. O grupo rapidamente recua para o lado de fora para estudar e planejar como lutar contra as criaturas, mas ao chegar lá, eles veem o tempo escurecido e várias hordas das criaturas esperando. Satou imediatamente pede a Saphir para se transformar e lutar contra seus inimigos, mas ela revela que devido ao mau tempo, ela está tão inútil quanto Sakura. Alabasta então os encoraja a enfrentar os monstros de frente, então eles derrotam muitos deles, mas depois de um tempo, Satou perde sua força e observa que não há fim para as criaturas, então Alabasta cria uma distração antes de iniciar uma retirada para o grupo. Enquanto Satou tenta recuperar o fôlego, Alabasta alerta o grupo ao ver um enorme portal com massas de orcs abissais saindo dele. Então admite que o Rei do Abismo foi ressuscitado. Ele cai de joelhos ao declarar que perdeu a aposta porque Satou não pode derrotar o Rei do Abismo sem o Quinto Anel. De repente, Satou sente a presença do Rei do Abismo e entra em pânico, insistindo que eles fujam e tentem encontrar o Anel da Terra, mas Alabasta diz que é tarde demais porque não há lugar para onde possam ir que o Rei do Abismo não os encontre. Sem perder completamente a esperança, Alabasta abre o portão para transportar o resto deles de volta à Terra, mas enquanto um monstro tenta mordiscá-lo como uma barra de doce, Marca o protege. O sábio então pede desculpas por as coisas não terem saído como planejado, então ele pede a Satou para libertar as garotas do destino do anel. Com isso, ele os teletransporta de volta para a Terra e fica com Marca para enfrentar os monstros próximos. Depois de serem transportadas para a Terra, as princesas tentam viver uma vida normal e se vestir como humanos normais. Felizmente, os humanos pensam que elas estão fazendo cosplay, então não acham que é um grande problema. Uma vez em um restaurante, eles falam sobre o caminho a seguir com Satou, dizendo que não tem pistas sobre como voltar ao mundo deles, e ele concorda com eles. Alguns deles se esforçam para acreditar que suas nações ficarão bem, mas Saphir, o estraga-prazeres, traz a realidade para eles. Ainda assim, Granar diz que não desistiu, mas também considerou o pior cenário. Ela então repreende Saphir por ter apetite, apesar da situação deles.
Ao ver a velocidade com que a princesa da água consome doces, Satou lamenta sua carteira, mas Rima promete ajudá-lo. Safira admite sua frustração com a situação e promete não desistir de encontrar uma maneira de voltar, então Satou pergunta a ela como, e ela diz que ele simplesmente tem que procurar por locais com alta concentração de magia. Após um dia inteiro de buscas, as garotas relaxam em uma fonte termal. Graná então declara que seu novo objetivo é ter muitas sucessoras Nekomimi, enquanto Nefritas promete tocar grama. Elas então lembram Rime de seu objetivo, que é avançar seu relacionamento com Satou, dizendo que ela prometeu a elas. Mais tarde naquela noite, as outras princesas ficam no apartamento de Rime enquanto ela fica com Satou. Preocupado, ele pergunta como ela vai se virar, mas ela revela que Alabasta havia deixado uma carta e algum dinheiro caso as coisas dessem errado. Coincidentemente, toda a aventura ocorreu durante as férias de verão, e após retornar ao Japão, Satou e Rime retomam as aulas. Rime, que havia mentido que estava viajando para o exterior, explica aos colegas que teve alguns problemas e por isso está de volta ao Japão. Quanto a Satou, ele suspira, pois nunca esperava voltar à escola. Os dias passam e Nefritas se acostuma com a biblioteca da cidade, enquanto Granark faz amizade com muitos gatos na vizinhança, ao contrário de Safir, que fica em casa e está constantemente perdido em pensamentos. Uma noite, Satou entra furtivamente na floresta e lamenta sua situação, mas Rime o segue perguntando por que ele tem saído constantemente à noite. Ele confessa que não gosta do destino da princesa e Rime então o lembra de Alabasta, pedindo-lhe para libertá-los de seu destino. Ela o abraça e diz para ele encontrar felicidade com ela. Satou a empurra de volta, e enquanto ele se decide a dizer algo, uma luz brilhante de repente emana do santuário próximo e uma garota cai dele. Ela se levanta e chama Satou, o Rei do Anel, dizendo que esperou por ele por tanto tempo. Mas ao ver Rime se agarrando a ele, a garota se vira para lhes dar privacidade. Rapidamente, eles a chamam de volta, e ela revela que é Ember, a protetora do Anel da Terra. Chocado, Satou pergunta se a Princesa da Terra estava em seu mundo o tempo todo, e Ember explica o que aconteceu após a última batalha com o Rei Abyss. Naquela época, os anões a criaram nas profundezas de Adanokan e deram a ela o Anel da Terra, um artefato replicado da princesa Anã que resistiria ao teste do tempo. Atualmente, ela se aproxima de Satou e oferece juntar forças com ele para que possam parar o Rei Abyss. Mas para a surpresa deles, Rime grita para ela parar. Ela chora, dizendo que o mundo deles, Arnulus, está perdido porque o Rei Abyss voltou e foi por isso que foram enviados de volta à Terra, então não há razão para Satou voltar. Percebendo que o Rei Abyss já despertou, Amber diz a Satou que estará esperando no santuário caso ele mude de ideia. Na noite seguinte, enquanto o grupo está jantando, Granart reclama de estar entediado. Ela menciona que Nefritas e Safir sentem o mesmo. Safira então pergunta onde Satou e Rime foram na noite passada, então Rime mente para ele sem mencionar o encontro com Amber. Mais tarde, depois que as princesas adormecem, Satou a confronta por não contar a eles sobre Amber. Mas Rime expressa sua preocupação. Insegura se ele pode derrotar o Rei Abyss, ela diz que é melhor eles permanecerem na Terra. Enquanto isso, Granart, que não está dormindo, os escuta atentamente e não fica surpreso com a decisão de Rime. No dia seguinte, a caminho da escola, depois que Rime deixa Satou, Amber o assusta ao aparecer do meio dos arbustos. Ela então informa que alguém veio ao santuário procurando por ela, mas ele estava simplesmente em busca de felicidade. Mais tarde naquela noite, após a escola, ela encontra-se com Satou em uma loja de frutas barata, e ela o aconselha a ir atrás de maçãs. Mais tarde naquela noite, ele vai ao santuário dela, e ela aparece, informando-o que pode levá-lo de volta para Arnulus, uma vez que ele pegue o anel dela. Na noite seguinte, após a escola, Ember encontra-se com ele no telhado da escola. Depois de saber que Rime foi para casa mais cedo, ela pergunta a ele se pretende voltar para Arnulus o mais rápido possível, mas ele diz a ela que a expressão no rosto de Rime o desanimou. Amber informa que o poder do anel é absoluto, e que ele pode selar o Rei Abyss com eles. Surpreso, ele pergunta a ela por que ela tem certeza, e ela diz que é o que foi ensinado a ela, e por que ela foi criada. Então explica que as princesas existem para ajudar o Rei dos Anéis a derrotar o Rei Abyss, e que não é uma tarefa pequena. A declaração desperta uma resposta nele, e ele pede a ela para lhe dar o anel. Feliz, ela caminha até ele e o beija depois de ver sua determinação, e ele obtém o anel final. Mais tarde naquela noite, ele retorna ao seu apartamento, e Rime pula nele como uma desesperada ao ver o que ele tem. Em seguida, ela nota o quinto anel nele, e ele a informa que eles estarão voltando para Arnulus. Instantaneamente, ela começa a chorar preocupada com a possibilidade dele morrer no mundo dela, mas ele a relembra de como ela jogou fora décadas de amizade para cumprir seu dever. Satou continua, dizendo que apesar do desejo de Alabasta para que as princesas se livrem de suas obrigações com o anel, ele interpreta isso como acabar com a guerra de vez. Ele a assegura que não vai perder e que ela é a única para ele. Convencida, Rime expressa seu alívio e pede a ele para cumprir suas obrigações de marido com ela. Seu danadinho. Então ele enterra as mãos nos seios dela e tenta levar o relacionamento para o próximo nível.
Infelizmente para eles, Amber aparece, anunciando que terminou um feitiço de teletransporte que os levará de volta a Arnulus. Percebendo que entrou na hora errada, Amber informa-os que o portal logo se fechará, então devem decidir rapidamente. Satou se prepara para acordar os outros, mas para sua surpresa, Granart entra na sala carregando as outras meninas. Rime pede desculpas após perceber que Granart estava ciente de quão egoísta ela era, mas Granart não guarda rancor contra ela. Saphira acorda após ver a luz brilhante, e quando vê Amber e descobre que podem voltar para Arnulus, ela chora de alegria. Em menos de 1 minuto, elas saem do quarto e partem para Arnulus. Satou e as princesas chegarem em Idanokun, em Arnulas. Amber procura por vida nas proximidades, mas não sente nada. Então ela acende sua gema e a usa como uma lâmpada para guiar o caminho. Quando eles saem da sala do trono, encontram os corpos de soldados imperiais espalhados pelo chão. Seguindo os sentidos de Granart, eles continuam e eventualmente avistam soldados ainda lutando contra orcs abismais muito à frente. Nesse momento, os anéis de Satou brilham intensamente porque ele pode sentir a presença do Rei do Abismo. Eles observam enquanto os soldados lançam flechas no Senhor das Trevas, mas o Rei do Abismo as afasta sem esforço. Satou se prepara para enfrentá-lo e Amber rapidamente aponta um caminho escondido que ele pode seguir para atacar de surpresa. Antes de partir, as princesas lhe dão seu apoio de coração, beijando-o e prometendo recompensas divertidas quando a guerra terminar. Isso mesmo, garota. Com seu espírito ardendo intensamente e Magnus em mãos, Satou avança pela lateral da horda, abrindo caminho até ficar frente a frente com seu inimigo. O Rei do Abismo o saúda com fria diversão. Satou responde com um poderoso golpe por cima, mas o Senhor das Trevas o aparou com facilidade. Então, os Anéis do Poder falam ao se fundirem em um só, liberando uma onda esmagadora de energia. Satou canaliza isso em um golpe poderoso, atacando com toda a sua força. A explosão de força aniquila todas as criaturas próximas, mas quando a poeira baixa, o Rei do Abismo ainda está de pé. Até mesmo o Anel Unificado fica surpreso por sua sobrevivência. Exausto, Satou desaba, apenas para ouvir o Rei do Abismo zombar dele como mais um fantoche ignorante. Saphir desmorona em desespero, se perguntando por que a profecia falhou, mas Granart avança para proteger Satou. Amber motiva Haime, prometendo que não deixarão que ele morra. Enquanto isso, o Rei do Abismo levanta Satou e tenta afogá-lo no vazio, mas Granart ataca o Senhor das Trevas enquanto os outros puxam Satou para a segurança. Em resposta, o Rei do Abismo convoca outra onda de monstros. Eles lutam desesperadamente para contê-los, embora Granart quase seja subjugada antes que Amber a salve. Satou tenta invocar seu anel mais uma vez, mas sua força falha e ele desmaia. Quando ele abre os olhos novamente, está à deriva em fragmentos de memória. Um momento ele está no telhado da escola, então de repente, um anel do abismo o chama, enchendo-o de uma dor insuportável, como se estivesse se afogando. Uma mão se estende do vazio, agarrando sua vida. Então, uma memória de infância de Rime pisca diante dele, e ele desperta nas costas de um pássaro gigante. Vendo Alabasta, Satou pensa que morreu, mas Alabasta o corrige. Ele olha ao redor e encontra sua noiva segura. Alabasta explica que ele abriu uma passagem para afastá-los do Rei do Abismo. Marcia também está viva, graças a Smaragd, a mulher que está atrás dele, que os ajudou a escapar durante a batalha. Com o Rei do Abismo ferido, os monstros recuaram, concedendo-lhes uma breve trégua. Alabasta elogia os esforços de Satou e relata que cada nação está lutando contra as hordas de monstros que surgem dentro de suas fronteiras. Apesar da situação estar caótica, as nações ainda permanecem fortes. Ao retornar à capital, Satou enfrenta os cidadãos e jura a eles com renovada determinação que ele salvará o mundo. Depois, Saphir se volta para Alabasta, perguntando por que eles falharam em derrotar o Rei do Abismo mesmo após unir os 5 anéis. Alabasta admite que não sabe. Só durante sua jornada ao lado deles ele soube dos anéis pretos usados pelo Rei do Abismo. Amber confirma que ela não tinha ideia de que tal coisa existia. Perdido e incerto, Saphir pergunta ao sábio o que eles devem fazer a seguir. Alabasta explica que antes da próxima batalha, eles devem extrair mais do verdadeiro poder dos anéis. E para isso, Satou precisará aprofundar seus laços com as princesas dos anéis, mesmo que signifique levar seu corpo e seu equipamento aos limites. Marcia logo se junta a eles, aliviada por vê-los seguros. Alabasta então se dirige diretamente às princesas, dizendo-lhes para buscar a força digna de serem esposas do Rei dos Anéis para que possam ficar ao lado dele na batalha. Com um sorriso cauteloso, ele chama esse processo de treinamento de esposas. Naquela noite, uma empregada acompanha Satou aos aposentos de suas esposas. Ao abrir a porta, a visão à sua frente envia faíscas diretamente para seu salsicha. Então Granart diz audaciosamente para ele recarregar suas energias. A mera ideia de passar a noite em claro embaralha o cérebro de Satou de tal forma que ele quase frita seus circuitos pré-históricos. No dia seguinte, Satou caminha com Hime pela capital tranquila. Ela conta que também começou seu treinamento para o casamento, e pergunta se ele descansa tranquilo enquanto ela se dedica ao máximo. Ela o leva ao túmulo de seus pais, onde deposita flores delicadamente.
Hime diz a ele que seus pais morreram a protegendo quando ela era pequena, e que tem uma irmã mais nova em algum lugar de Arnulas, mas não sabe onde. Segurando as mãos de Satou, ela se dirige ao túmulo, chamando-o de marido e agradecendo-lhe por ajudá-la a voltar para casa. O que eles não percebem é que Alabasta e as outras princesas estão ouvindo discretamente por perto. Finalmente, Alabasta quebra o silêncio, dizendo a Jaime que seu professor de magia chegará em breve. E justo então, falando do diabo, uma maga muito mais jovem aparece, se apresentando como Moria Rovery, a irmã mais nova de Jaime. Isso nos leva ao fim do vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, vamos confundir os falsos espectadores de anime escrevendo Pink Tits nos comentários. Certifique-se de se inscrever se você é novo no canal e me dê 10 curtidas para que eu poste o inédito. Além disso, se você gosta de resumos de anime como este, confira o próximo vídeo. Você pode acabar gostando. Paz.